Como uma civilização tão antiga conseguiu erguer estruturas tão colossais sem as tecnologias modernas? As teorias vão desde simples trabalho escravo até o envolvimento de alienígenas. Será? Bem-vindos ao canal da Mente. Cientistas dizem ter desvendado o mistério sobre construção de pirâmides egípcias. Dizem que os monumentos provavelmente foram construídos ao longo de um braço agora extinto do rio Nilo. Uma equipe de pesquisa da Universidade da Carolina do Norte em Wilmington, nos Estados Unidos, descobriu que as pirâmides provavelmente foram construídas ao longo de uma antiga ramificação há muito tempo perdida do rio Nilo, que agora está escondida sob desertos e terras agrícolas. Há muitos anos, os arqueólogos acreditam que os antigos egípcios devem ter usado uma via navegável próxima para transportar materiais como os blocos de pedra, necessários para construir os monumentos. Uma equipe conseguiu penetrar na superfície da areia e produzir imagens de características ocultas usando a tecnologia de radar, diz o estudo, publicado na revista científica Nature. A descoberta desse extinto braço do rio ajuda a explicar a alta densidade de pirâmides entre Gizé e Liste, local de sepultamentos do Médio Império, no que é hoje uma área inóspita do deserto do Saara. A proximidade desta ramificação do rio com os monumentos sugere que ele estava ativo e operacional durante a fase de construção destas pirâmides, afirma o artigo. Uma integrante da equipe explica que os antigos egípcios poderiam usar a energia do rio para transportar esses blocos pesados, em vez do trabalho humano. É simplesmente muito menos esforço, acrescenta. O rio Nilo foi a tábua de salvação do Antigo Egito, e continua sendo até hoje. Mesmo com essa descoberta, essa incrível construção ainda é algo sobrenatural para muita gente. Um dos mistérios mais populares do nosso tempo é o Triângulo das Bermudas. Essa área no Atlântico Norte é famosa por desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. Será uma falha magnética, um vórtice dimensional, ou apenas coincidência? Estima-se que 50 navios e 20 aviões sumiram sem deixar vestígios na região. Diversas teorias foram elaboradas para tentar explicar os mistérios que cercam o Triângulo das Bermudas. No entanto, nem todas elas apresentam fundamentos lógicos ou científicos para solucionar os desaparecimentos que ocorreram na região. Monstros marinhos, a presença de objetos voadores não identificados, cidades perdidas, como Atlântida, fenômenos sobrenaturais e até mesmo a presença de portais para universos paralelos são algumas das explicações apresentadas, mas não comprovadas, para os mistérios do Triângulo das Bermudas. Para além disso, muitas explicações científicas conseguem elucidar o mistério do Triângulo das Bermudas. Vamos a algumas delas. As mudanças bruscas nas condições do tempo ocasionadas pela corrente do Golfo, com tempestades severas e elevada nebulosidade. Além disso, a passagem dessa corrente leva à formação de ondas muito altas que podem provocar acidentes com embarcações. Trombas d'água que acontecem repentinamente, não sendo possível prevê-las. A presença de bancos de areia em áreas de águas rasas e recifes de corais, que podem ser a causa de acidentes com embarcações. O Triângulo das Bermudas possui fendas oceânicas muito profundas, algumas das mais profundas do mundo. O afundamento de embarcações nessas áreas torna muito difícil o trabalho de buscas e de resgate. Uma dessas fendas é a Fenda de Porto Rico, com profundidade de 8.229 metros. A fossa de Porto Rico é a mais profunda do Atlântico, e traz uma anomalia gravitacional que intriga os pesquisadores. Curiosamente, a superfície do oceano nessa região afunda ligeiramente devido a uma anomalia gravitacional da Terra, mesmo a vários quilômetros de profundidade na fossa. Isso faz com que objetos caiam mais rápido nessa área do que em qualquer outro lugar do planeta, e pode interferir na navegação dos marinheiros, gerando leituras falsas nos equipamentos de navegação. Diante disso, surge a pergunta sobre o que causa essa anomalia gravitacional e se há outras anomalias semelhantes em outras partes do mundo. Para responder a essas perguntas, é necessário mergulhar na história da descoberta dessas anomalias gravitacionais. Como as anomalias da fossa de Porto Rico foram descobertas? No ano de 1671, o astrônomo Jean Richter empreendeu uma viagem de Paris a Cayena, na Guiana Francesa, levando consigo um relógio de pêndulo. Embora o relógio estivesse funcionando corretamente em Paris, Richter percebeu que ele estava perdendo 2,5 minutos por dia em Cayena.
Após ajustar o pêndulo para corrigir o problema, o relógio adiantou 2 minutos e meio ao retornar a Paris. Essa observação despertou a atenção do matemático Christian Huygens, que percebeu que a rotação da Terra era o fator subjacente. Mais tarde, utilizando dados de relógios de pêndulo e da protuberância equatorial de Júpiter, Newton demonstrou que a protuberância equatorial da Terra se deve à força centrífuga causada pela sua rotação. A gravidade é mais fraca perto do Equador do que dos polos, pois o Equador está mais distante do centro de massa da Terra. No entanto, na fossa de Porto Rico, a gravidade é diferente em relação aos arredores, tornando-a uma anomalia. Existem diversas dessas anomalias espalhadas pelo planeta. As anomalias de gravidade ocorrem quando um objeto em queda livre acelera a uma taxa diferente da prevista pelos modelos de gravidade para uma determinada localidade. A fossa de Porto Rico apresenta a maior anomalia de gravidade negativa do planeta, com uma medida de gravidade de menos 380 mg. Em 1977, o geofísico Peter Molnar realizou uma pesquisa para entender a causa por trás da anomalia de gravidade da fossa de Porto Rico. Ele levantou a hipótese de que um objeto maciço e denso abaixo da superfície poderia ser a fonte da anomalia. Atualmente, é um dos casos com maior foco de estudos entre pesquisadores, e não existem explicações exatas sobre o fenômeno. Contudo, ele segue acontecendo até os dias atuais. Além do mais, o assoalho oceânico no Triângulo das Bermudas fica, em média, 5.000 metros abaixo do nível do mar. A liberação repentina de gás metano, resultante da decomposição de matéria orgânica e que fica armazenado em depósitos no fundo dos oceanos, provoca explosões capazes de interferir na flutuação das embarcações e no motor de aeronaves. Essa é uma teoria mais recente e ainda causa controvérsias no meio científico. Bom, essas são algumas das possíveis causas de todo esse mistério. No deserto peruano, encontramos as enigmáticas linhas de Nazca. Esses enormes desenhos geométricos e figuras de animais são tão grandes que só podem ser vistos do céu. Mas quem as fez e por quê? Alguns acreditam que eram sinais para deuses ou até alienígenas. Essas misteriosas figuras geométricas e linhas retas traçadas no deserto de Nazca têm cativado a imaginação de exploradores, cientistas e aventureiros por décadas. Os geoglifos de Nazca são grandes desenhos feitos ao remover pedras do solo do deserto. Isso cria linhas que podem ter dezenas ou até centenas de metros de comprimento. Muitos desses desenhos formam figuras que reconhecemos, como beija-flores, lhamas, macacos e até figuras humanas simples. As linhas de Nazca foram descobertas pelos arqueólogos peruanos em 1932, que realizaram a primeira investigação sobre as linhas de Nazca. No entanto, foi apenas na década de 1940 que o pesquisador norte-americano John Hove realizou um estudo exaustivo sobre essas enigmáticas figuras. Posteriormente, Mac Zully foi o primeiro a sugerir que as linhas de Nazca tinham um propósito astronômico e representavam um antigo calendário para a cultura Nazca. No início deste ano, a universidade anunciou a descoberta de 143 novos desenhos com a ajuda de drones e tecnologia da IBM. Eles descobriram que todas as figuras foram feitas removendo as rochas negras que cobriam o terreno, expondo a areia embaixo. Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas para explicar o propósito das linhas de Nazca. Uma das teorias do escritor suíço Erich von Däniken, em seu famoso livro Eram os Deuses Astronautas de 1968, acreditava que as linhas eram usadas como pista de pouso para antigas naves extraterrestres. No entanto, a verdade é que elas poderiam ter tido um significado religioso para seus criadores, pois essa tradição já existia há séculos e vinha de culturas anteriores. Por outro lado, uma parte considerável de estudiosos e arqueólogos concorda que todas as misteriosas linhas de Nazca estão relacionadas com o calendário astronômico da cultura Nazca. Segundo essa teoria, as figuras e linhas se alinham com os solstícios e equinócios, o que sugere que eram usadas para marcar eventos astronômicos importantes. As linhas de Nazca foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco em 1994. Desde então, foram implementadas medidas rigorosas para proteger essas frágeis obras de arte. As autoridades peruanas estabeleceram regulamentos para restringir o acesso às áreas onde se encontram as linhas de Nazca. Esses mistérios continuam a fascinar cientistas, historiadores e curiosos.
Enquanto alguns permanecem sem solução, eles nos lembram que o mundo é cheio de coisas que ainda não entendemos. Qual desses mistérios você acha mais intrigante? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima! Se vocês querem aprender ainda mais, assistam aos outros vídeos do canal.